Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Já sabe, à segunda-feira, a esta hora, cá estamos nós para levarmos um tema de análise aqui do nosso desporto, ou então do desporto internacional. Mas nós continuamos a privilegiar o desporto nacional. Hoje não vamos fugir a essa regra que nós adotamos aqui neste programa e vamos falar de um assunto muito importante que deixa muitos moçambicanos amantes do desporto na expectativa. Como sabe, a partir do próximo dia 15 de novembro já está autorizada a realização de competições desportivas. Nós, neste programa, vamos saber em que termos vai acontecer essa realização de competições desportivas, tendo em conta que ainda estamos num período em que a pandemia da Covid-19 continua a ditar as suas leis. Uma lei que obriga a muitas restrições e que fez com que o mundo adotasse aquele que é o novo normal. E o desporto não foge a esse novo normal. No programa de hoje temos aqui nos estúdios o Inspetor-Geral do Desporto, Sidónio Chavice, a quem eu saúdo e agradeço por ter acedido ao convite de vir cá ao nosso programa. Temos também aqui o presidente da Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, Amide Adão Matimbe, ele que é também jornalista desportivo. É com estas duas figuras que nós vamos abordar esta questão do início das competições neste novo normal ditado pela pandemia da Covid-19. Mas antes, vamos a um flash noticioso que nós voltamos dentro de instantes. Até já! O internacional moçambicano Simão Mate é uma carta fora do baralho para o duplo confronto dos Mambas diante dos Camarões, depois do clube japonês ter recusado o pedido da Federação Moçambicana de Futebol para libertar o atleta, alegando ser uma peça indispensável no campeonato local até o dia 19 de dezembro. Apesar da substituição de Simão Mata pelo defesa central do Costa do Sol, Salomão Mondlane, Luís Gonçalves lamenta a ausência do internacional. Lamenta a ausência, naturalmente, tendo a certeza de que a responsabilidade, em primeiro lugar, é do clube, porque foi o clube que não autorizou a vinda do Simão. Eu, quando resolvi chamar o Simão, isso apareceu como consequência de uma conversa prévia que tive com o jogador. Ele estava realmente motivado para representar a seleção nacional. Gonçalves contesta o fato de o clube não ter dado um aviso prévio da impossibilidade da participação do jogador na altura da pré-convocatória do atleta. Lembrar que nós fazemos sempre aquilo que a FIFA exige, que é, com 21 dias de antecedência, enviamos pré-convocatórias para os clubes dos jogadores que atuam no estrangeiro. Portanto, se realmente o clube não queria deixar o Simão vir, poderiam ter logo antes da convocatória final ter sido anunciada, informar a Federação. É uma data FIFA, eu espero que a FIFA esteja atenta e naturalmente Moçambique não pode continuar a ser penalizado desta forma. Apesar da ausência dos internacionais, Gonçalves avalia positivamente a condição física dos jogadores que ainda não começaram a competir desde a interrupção das provas nacionais devido à pandemia da Covid-19. Honestamente, fiquei satisfeito porque verifiquei, apesar de termos tido só 3 treinos, que, ao contrário do que se passou em outubro, no estágio em Portugal, há jogadores aqui que já estão diferente, para melhor, estão em melhor condição. A Seleção Nacional de Futebol parte para a cidade camaronesa de Douala esta segunda-feira para o primeiro confronto agendado para o dia 12 de novembro naquele país. Arrancou este domingo a época futebolística 2020-2021 e a Federação Moçambicana de Futebol já pensa na segurança dos atletas. A entidade que tutela o futebol a nível nacional poderá implementar a retoma gradual da atividade futebolística nas diferentes categorias, como forma de prevenção da Covid-19, segundo deu a conhecer o diretor técnico da Federação Moçambicana de Futebol, Arnaldo Salvado. Eu penso que isso é possível, gradualmente, nós podermos também ir incutindo, tal como está a ser feito a nível escolar, na mentalidade
realidade das crianças, que depois irão com certeza passar esta ideia e essa experiência para os outros que se seguem, não é? E claro, começando primeiro com os mais velhos, para que possa haver um pouco mais de precaução em relação às crianças mais novas, essencialmente os meninos e meninas dos escalões iniciados, sub-11 ou sub-13, é preciso ter um pouco mais cuidado com eles. Portanto, penso que isso será uma forma faseada, mas também, conforme eu disse, ainda é uma proposta. Salvado afirma que a retoma gradual das equipas poderá garantir melhor controle dos atletas e gestão dos equipamentos. Há clubes que têm, por exemplo, muitas categorias, dou um exemplo, por exemplo, uma académica, com Costa de Sol, que tem os séniores, tem os júniores, os juvenis, os iniciados, os infantis, portanto, é uma grande quantidade de atletas ao mesmo tempo, às vezes só com um único campo, e por isso o controle da movimentação desses atletas, dos equipamentos e tudo, terá que ser muito maior e muito mais bem pensado. Apesar da luz verde para o futebol moçambicano, Salvado não deixou de apontar os desafios financeiros que surgem para a realização das provas, com destaque para os confrontos dos Mambas. Os jogos de seleção nacional também, portanto isso é algo que vai ter custos para a própria federação, que vai ter que ir aos Camarões, por exemplo, e realizar o jogo aqui em Moçambique sem público. É uma receita que não entra e que é extremamente importante, mas... Refira-se que a época futebolística 2020-2021 iniciou a 1 de novembro e encerra a 31 de julho do próximo ano. Ao todo, 9 jogadores dos 16 pré-convocados participaram na primeira sessão de treinos da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina, em preparação rumo à janela de apuramento ao Afrobasket 2021. A fase de preparação vai durar 20 dias, durante os quais o combinado nacional terá 30 sessões de treino para recuperar a falta de ritmo competitivo, segundo revelou o selecionador nacional adjunto César Mujui. Moçambique já faz parte das melhores equipes de África, então esta campanha não vai fugir à regra. Né? Nosso principal objetivo é nos apurarmos para mais um africano. Vamos reparar, não é só a Seleção Nacional de Moçambique que tem esse problema. É verdade que estamos num momento muito complicado, mas vamos tentar dar o máximo, que é transmitir o nosso máximo ao grupo de trabalho, que é para ter uma prestação com sucesso. O capitão da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculino, Custódio Mochate, espera colocar a sua experiência ao serviço do combinado nacional para alcançar os objetivos traçados. É mais uma oportunidade de Moçambique poder apresentar-se ao Afrobasket 2021 e nós vamos fazer de tudo para que a seleção se qualifique. A seleção vai iniciar hoje os treinos, mas os atletas já vêm trabalhando há cerca de um mês e poucos, ou seja, o grosso, que é o Clube Ferroviário, já estamos a trabalhar há cerca de um mês e poucos, então são acertos que nós temos que fazer para poder fazer frente a essa campanha. Somos todos afetados por esta situação, é uma situação mundial, mas nós temos que pensar em nós, respeitando aquelas que são as seleções pelas quais nós iremos fazer frente. Estou a falar do Senegal, estou a falar da Angola e do Quênia. São equipes bastante fortes, têm jogadores bastante fortes, já nos defrontamos por várias vezes com estas seleções e por aquilo que eu pude perceber da convocatória deles, são jogadores de grande gabarito, então nós vamos trabalhar de todas as formas para poder fazer-lhes frente. Já o extremo David Canivete reafirma a vontade de trabalhar para o sucesso e mostra-se confiante na prestação da Seleção Nacional de Basquetebol. Estou esperançoso de uma boa prestação nesta primeira janela. Certo que já vamos em atraso, mas acredito que estamos em pé de igualdade com todas as outras equipes do grupo. Pese embora o fato de não termos efetuado jogos de controle em função da pandemia e que assolou o mundo todo, mas tenho fé que estas semanas serão necessárias, uma vez que grande parte de nós já tem vindo a treinar há mais de um mês. Angola, Senegal e Quênia serão os adversários de Moçambique nesta etapa de apuramento ao Afrobasket 2021.
Depois da autorização para a realização de campeonatos nacionais de todas as modalidades desportivas a partir do dia 15 de novembro, a Federação Moçambicana de Voleibol pretende priorizar treinos das seleções nacionais em fase de apuramento aos Jogos Olímpicos de Tóquio. A informação foi revelada pelo secretário-geral da Federação Moçambicana de Voleibol, Pelágio Pascoal, que defende ser necessário recuperar o ritmo competitivo dos atletas olímpicos. De facto, com este pronunciamento do Presidente da República, vamos retomar com o treinamento das nossas seleções nacionais, concretamente as que estão na rota de qualificação para os Jogos Olímpicos. Sendo o 2021 o ano dos Jogos Olímpicos, temos que começar a preparar as nossas seleções para que, quando chegar à altura das provas qualificativas, tenhamos a seleção já no ponto certo. Pelágio Pascoal lamenta ainda a falta de apoio financeiro. Impactos financeiros são uma lástima total, uma vez que não tivemos atividades neste ano de 2020. Tanto as nossas relações com os parceiros também não podíamos fazer nenhuma aproximação por falta de competição. Esperamos que com esta janela de abertura consigamos ter algum movimento. Embora a retoma da atividade seja com algumas restrições, o jogador da Seleção Nacional, Aldavino Novunga, não escondeu a ansiedade de poder retomar os campos. Com esta notícia da retoma, ficamos todos felizes em saber que vamos poder pisar os campos e estar com o pessoal todo, voltar a conviver, ainda que de forma com muitas restrições, mas já é uma felicidade. Apesar do longo tempo de inatividade, Aldavino mostra-se confiante na qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Confiança, sim, confiança, porque acho que o olímpico é o desejo de todo atleta, de toda a federação, então todos nós temos que trabalhar. Digo, por exemplo, a Gâmbia, que tem atletas em Catar, já estão a treinar há muito mais tempo, mas nós estamos confiantes que, mesmo com pouco tempo de trabalho para a qualificação, temos as nossas cartas na manga. Refira-se que o voleibol tem duplas masculinas e femininas envolvidas nas eliminatórias de qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Enquanto alguns atletas moçambicanos aguardam pelo dia 15 de novembro para a realização dos campeonatos das mais variadas modalidades desportivas, os atletas olímpicos aceleram o processo de preparação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entretanto, nem tudo decorre conforme o esperado. Envolvidos 5 meses desde que as velejadoras Denise Parruque e Maria Machava foram autorizadas a regressarem aos treinos, as atletas continuam a debater-se com algumas dificuldades na preparação rumo ao maior evento desportivo do mundo. Os treinos estão a decorrer bem, apesar de não termos o barco para a preparação. O barco em que qualificamos não temos cá. O barco é o 470, aqui estamos a 420. Então, como é que tu te sentes com essa situação? Um pouco constrangida, né? Porque vou esquecendo um pouco lá e asseguro mais já o 420 do que o 470. Eu tinha que me habituar mais com o 470 do que com o 420. Estamos a treinar bem, seguindo as medidas, apesar de ainda não termos o barco 470 que vamos usar nos Jogos Olímpicos. Os treinadores estão nos ajudar com os treinos no barco 420. Está a correr tudo bem. Em resposta à preocupação das atletas, o presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem, Hélio da Rosa, garante estarem a ser criadas todas as condições de preparação das atletas. As atletas, no momento, estão a treinar com uma embarcação que não é específica, que elas vão usar nos Jogos Olímpicos, que é a 420. Temos conhecimento de que o Clube Marítimo está a trabalhar nesse sentido de adquirir 2 embarcações para que as atletas possam treinar e preparar-se condignamente para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Da Rosa afirma não existir data prevista para a recepção das embarcações olímpicas. Bom, eu não posso precisar exatamente quando é que as embarcações vão chegar, porque, como eu disse, é uma negociação.
Até agora o processo esteve um pouco parado por causa da questão do corona, porque adquirir uma embarcação não seria só enviar valores e a embarcação ser enviada para Moçambique. Teria que ir lá alguém para poder ver se a embarcação está em condições. Por outro lado, o cenário é oposto para a velejadora olímpica da categoria laser radial, Daisy Nhaquil, que continua a treinar sem dificuldades. Então, no início foi difícil, mas agora estamos a saber lidar com isso. E os treinos estão a decorrer da melhor forma possível, com a ajuda dos nossos treinadores, Ernesto e o César Sanches. Apesar das dificuldades relatadas pelas atletas, o balanço dos treinos desde a retoma a esta parte é considerado positivo. Ora bem, assim deixamos ficar aqui estas notícias que nós selecionamos para esta edição do programa Lance 442. Como disse na abertura do programa, hoje vamos abordar como é que será o novo normal no desporto face à pandemia da Covid-19, tendo em conta que a partir de 15 de novembro já está autorizada a realização de competições desportivas aqui no nosso país. Boa noite, Sr. Inspetor-Geral do Desporto, Sidónio Chavice. Uma vez mais, obrigado. Como disse na introdução, a partir de 15 de outubro, todas as federações nacionais já estão autorizadas a realizar competições desportivas no nosso país. Concretamente, o que é que vai começar a acontecer a partir de 15 de novembro próximo? Agora nós vamos para as competições, então é este trabalho que vai ser feito daqui para frente. Estamos a harmonizar, portanto, com os setores, com as federações. Já existem competições, quer dizer, não estamos numa ilha, já existem fora protocolos que já estão a ser usados na retoma das competições. Então é isto que nós neste momento estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, estamos a trabalhar principalmente, ou seja, exatamente com o Instituto Nacional de Saúde. Muito bem, vamos olhar um pouco mais a fundo esta questão do protocolo sanitário. Depois da comunicação feita pelo Presidente da República, houve algumas dúvidas que se levantaram, porque o Presidente da República falava de uma forma geral de que estão autorizadas a realização de campeonatos nacionais. Concretamente, o que é que vai acontecer? Serão campeonatos nacionais que estão autorizados a retomar, ou então vamos olhar para aquilo que é o ordenamento do desporto moçambicano, em que as provas começam primeiro nos campeonatos provinciais, para depois chegarmos aos campeonatos nacionais. Concretamente, o que é que vai acontecer? Exatamente, é isso que disse Alfredo. Isto é um ordenamento, não é? Se nós vamos fazer o nacional, tem de haver temos de ter aqui provas que vão alimentar isto é que vai acontecer. Nós temos que ter essas provas, as provas essas que vão alimentar, de modo que nós tenhamos o nacional. A primeira fase vai ser esta, vamos começar, portanto, com estas provas que vão alimentar o nacional. Muito bem. Adão Matimpe, como é que vê esta saída do desporto? Muitos comentaram de que o desporto era um setor que estava verdadeiramente em lockdown, porque as competições estavam paradas, os treinos também condicionados só para as seleções nacionais e para clubes que têm competições internacionais. Como é que vê esta saída do desporto moçambicano deste lockdown? Obrigado, Alfredo Júnior, pelo convite. Um programa excelente, o 442, do qual faço pela primeira vez parte. Tenho que elogiar o fato de vocês trazerem convidados, discutirem assuntos de pertinência para o desporto. Boa noite, inspetor. O inspetor fez aqui um introito muito interessante em relação a aspectos que são de extrema importância. O primeiro fato econômico, os desportistas também fazem parte desta sociedade, estavam a ser penalizados desde que o campeonato de futebol, em particular o futebol, o desporto em Moçambique está parado há praticamente um ano. Estávamos em lockdown, vamos lá dizer, um lockdown extremo, porque não se praticava nenhuma atividade desportiva, não havia treino, excluindo aquelas que têm competições a nível dos Jogos Olímpicos, preparam-se para as Olimpíadas. Então o resto era um fechar e encerrar de portas que começava a incomodar, que estava a trazer prejuízos enormes para os clubes, até porque as contas já eram extremamente altas, mas também já estávamos a entrar para uma parte competitiva que começava a incomodar
para o desporto no seu todo. Vamos lá ver. Agora vamos ter equipas moçambicanas a competirem nas afrotaças, mas elas vão entrar claramente em desvantagem, porque aqui na região temos países que já estão a jogar. Na Tanzânia nunca se observou nenhum lockdown. Na África do Sul até tivemos mais casos da Covid, mas já se joga há muito tempo. E Moçambique vai ter que jogar com estas equipas daqui da região, algumas delas, para começar, estas das redondezas, algumas equipas da Tanzânia, algumas da África do Sul. E aí Moçambique não tem ou tem poucas hipóteses do ponto de vista desportivo. Depois, na Europa já se joga há muito tempo. Vamos ter a nossa seleção daqui a pouco a jogar com os Camarões. A seleção dos Camarões tem os seus jogadores quase 99% a jogarem fora. Então, desportivamente, nós estávamos a nos condenar uma vez mais ao fracasso. Então, eu vejo esta comunicação do Presidente da República como sendo uma comunicação muito válida, porque vai permitir não só voltar a alimentarmos famílias, porque temos que olhar nesta vertente, porque temos, se olharmos para números, pode ajudar aqui o inspetor do desporto, o quanto é que o desporto, a economia do desporto, o desporto contribui para a economia do país, é uma boa percentagem, e não temos os profissionais a serem remunerados em função daquilo que fazem, mas também não temos os outros setores que dependem do desporto a renderem alguma renda. Não temos os hotéis a funcionarem, não temos os transportes, não temos aquelas senhoras que fazem o negócio ali circunstancial. Portanto, era muita gente que estava a ser prejudicada. É verdade que a pandemia também tem dito as suas regras, é verdade que os números estão a aumentar, mas temos outros setores a funcionarem. Por que não instituir regras muito claras no desporto? Os desportistas são pessoas muito bem educadas, que vão seguir à risca os protocolos, e dizia-se muito bem que o abrir as portas para o desporto é também atribuir responsabilidade a este setor, que deverá se comportar muito bem, para que no fim do dia não seja o culpado, não seja o mal da fita, como se costuma dizer, do fato dos números da Covid terem aumentado. Portanto, é mais um momento para mostrarmos, nós desportistas, que somos responsáveis, somos pessoas que nos guiamos com base em princípios universalmente aceitos, até porque se joga lá fora observando os protocolos, que nós aqui em Moçambique também não vamos fugir à regra. Vamos ter que fazer os testes aos jogadores. Aliás, já temos, o Costa do Sol já fez mais de 3 testes à Covid-19, o Desportivo já fez, e outras equipas estão nesta cena de fazer os testes para que o ambiente desportivo não seja aquele que vai trazer a Covid-19 para o desporto em primeiro lugar, para as famílias dos desportistas e depois para o país todo. Portanto, é lançar um desafio a um setor que sabe o que quer e sabe o que é que está a perder. Muito bem. O Adão focou aqui, Sr. Inspetor, em questões muito importantes, que falou aqui de regras. Quais são as novas regras que vão ter que ser seguidas por este nosso desporto? Em linhas gerais, o que é que diz o protocolo sanitário a ser observado a partir de 15 de novembro pelo desporto moçambicano? Bem, nós neste momento estamos a trabalhar. O que vai acontecer é que nós temos aquilo que são as regras gerais, portanto, da Organização Mundial de Saúde, temos essas que são emitidas pelo próprio Ministério de Saúde. Nós aqui no básico será tudo quanto tem a ver com a sua contenção e propagação da pandemia. Então, esta é uma regra que está a vir, que advém tanto para os outros setores, tanto para o nosso. A ideia é sempre mantermos, portanto, a questão de propagação, a questão de contenção tem que estar por cima de tudo isto. Neste momento estamos a trabalhar para os protocolos específicos. Agora há um dado novo, quer dizer, nós agora vamos às competições. O protocolo que estamos a usar para o treino, para a retoma dos ginásios, retoma do automobilismo, retoma das modalidades individuais. Quer dizer, nós temos aqui protocolos que fomos usando, que são vários, que estavam todos virados para a questão de treinamento. Neste momento, a partir do anúncio do Presidente da República, estamos a trabalhar no sentido de ir buscar essas experiências que já existem fora, para a gente conjugar com estes que nós estamos a usar e para a sua prática. Haverá uma harmonização destes protocolos com aquilo que ditam os protocolos internacionais de cada uma das federações? Sim, nós é o que eu disse, mesmo para a retoma dos treinos, esses protocolos foram usados.
foram disponibilizados esses protocolos pelas respectivas federações, conseguiram trazer, e estes que nós preparamos. Portanto, nós fizemos uma harmonização daquilo que são os protocolos internacionais. Agora vamos às competições. Estamos neste momento, solicitamos, portanto, esta informação, estamos a trabalhar esta informação. Já a semana passada começaram a trabalhar com o Ministério da Saúde, concretamente com o Instituto Nacional de Saúde. Para a semana começam já os inquéritos epidemiológicos para as equipes de Moçambola, vai começar já a próxima semana. Este trabalho já vai ser feito no encontro que nós temos com o Instituto Nacional de Saúde, é um trabalho que está a ser feito. Portanto, estes são os passos que estamos a dar no sentido de, quando chegar o momento, a gente portanto, ter uma retoma muito segura. Queremos que o nosso setor, portanto, não seja o que ou que seja, não virá estrangular aquilo que já foram medidas que estamos desde março a tomar. Portanto, todas as precauções, usando todo aquilo que é o modelo que existe fora, obviamente, adequando a nossa realidade aqui. Muito bem. Adão, assistimos uma primeira etapa que bem focou aqui, que foi do regresso aos treinos, em que os clubes que têm a obrigação de participar nas competições internacionais, e aqueles até que estavam a preparar a presença no Moçambola, ou então na presença na BAL, que é o caso do Ferroviário de Maputo, observaram um protocolo que foi a realização de testes. Que avaliação Adão faz do cumprimento desse protocolo por parte desses clubes? Bom, temos que olhar para a forma como o Ferroviário, a equipa de basquetebol, a União Desportiva de Songo, o Costa do Sol se tem comportado neste momento. Temos situações muito diminutas ou quase nulas de situações de Covid positiva, o que quer dizer que quer o Costa do Sol, quer a União Desportiva de Songo, quer o Ferroviário de Maputo no basquetebol, tem estado a cumprir a contento os protocolos sanitários. Então, para mim, estes clubes deviam servir de protótipos para o resto do que vier a acontecer. Aliás, seria a partir daí que se tomariam todas as decisões necessárias para que o desporto, o futebol em particular, retomasse com segurança, porque os próprios jogadores, quando nós vamos ao treino, já começamos a perceber a forma como o próprio jogador é um ativista, é um ator muito, muito privilegiado para poder levar a mensagem para todos os outros. Tivemos algumas situações quando a Seleção Nacional de Futebol foi para Peniche, em Portugal. Acho que tivemos três técnicos que acabaram três técnicos, testando alguns positivo. jogadores acabaram não indo, mas são jogadores que depois também ficaram isolados e não fizeram a retransmissão desta Covid para o resto do clube. Quer dizer que os clubes e as seleções nacionais, as federações já sabem como se comportarem diante de circunstâncias idênticas. No Costa do Sol houve situações, porque tivemos alguns jogadores do Costa do Sol que não seguiram para Peniche. Tivemos o Edmilson Dove, que até já está a competir a nível do seu clube. No basquetebol ainda não tivemos situações idênticas. Quer dizer que, mesmo havendo situações, porque é difícil dizer que com uma pandemia destas, com muitos casos a nível planetário, até Moçambique com os números já subirem, é difícil dizermos que no desporto não vamos ter, mesmo tendo, é preciso saber muito bem como é que os atores se vão comportar. Já tivemos situações idênticas e os atores souberam se comportar, não houve propagação, não tivemos aumento de casos no Costa do Sol, não tivemos aumento de casos também na Seleção Nacional. Aliás, os treinadores foram isolados, só esta semana é que retomaram, depois de observarem todas aquelas medidas, e tem sido assim a nível do mundo. Então, por que é que nós vamos nos penalizar demais continuando a fazer um lockdown para o desporto? Então, é uma avaliação a todos os títulos positiva, porque houve casos para testar a quantas é que vai a nossa máquina de prevenção, de contenção e também de controle da Covid-19. Eu acho que a nossa máquina passou e o mais importante são alguns desafios que devem ser lançados para a Secretaria do Estado, para o Ministério da Saúde e para os próprios clubes, que devem, longe de criarem bolhas, porque na África do Sul, lembrem-se que quando o campeonato começou, para encerrar a última fase do campeonato sul-africano, porque os clubes têm alguns recursos financeiros em relação aos outros aqui em África, em Moçambique em particular, tiveram que fazer bolhas, ou seja, colocaram as suas equipas em certas cidades, em Joanesburgo, todas ali, num sítio onde as condições eram rigorosamente controladas e as equipas iam fazer os jogos até fechar os campeonatos, faziam testes regulares, não tendo as mesmas condições, até porque o nosso país é disperso e é pobre. Os clubes por si só devem ter uma educação suficiente para poderem colocar os seus jogadores em ambientes controlados
levá-los aos treinos em ambientes controlados e a competição numa primeira fase sem público e depois observando como é que o público se vai comportar, indo admitir alguma franja de adeptos para poderem acompanhar os jogos, mas também passa outra responsabilidade da Liga Moçambicana de Futebol, por causa dos direitos de transmissão, começar a abrir um pouco os jogos para que o público possa acompanhar os jogos. Mas, no cômputo geral, não vamos inventar nada, a roda já foi inventada, com os recursos que nós temos, até porque Moçambique é um dos países com poucos casos a nível do mundo, mesmo sendo pobre, então por que não levar a experiência para o desporto? Muito bem, Sr. Inspetor, aqui há uma questão que se coloca que tem a ver muito com recursos e quando olho para os recursos penso logo na questão dos testes de despiste da Covid-19 que requerem recursos até certo ponto avultados. Como é que o desporto vai se organizar no sentido de sim fazer-se testes, mas a realização destes testes não representarem um custo ou uma sobrecarga financeira para o próprio desporto? Pois, mas antes queria, portanto, secundar aqui um comentário do Matimbe sobre a questão de, ao longo, como é que foi feita, portanto, a avaliação feita Exato. No primeiro período? Devia ter colocado essa questão. Obrigado por me recordar e depois voltamos a essa questão dos custos. Sim, sim. Nós, pronto, como setor, que diretamente estamos ligados a este processo, ficamos muito satisfeitos com o trabalho, tanto que os clubes foram fazendo. Portanto, nós estamos de consciência que esta questão, portanto, do Covid, este novo normal, está a ser assumido por todos. Quer dizer, este não é um assunto do governo, este não é um assunto da saúde, este é um assunto da sociedade. E nós fomos perceber o trabalho que fomos fazendo. Na primeira fase, em que andava-se o período que tem a ver com treinos, vou falar de ginásios, outros, nós percebemos a evolução que há tanto na questão de segurança sobre este aspecto. Nós fomos percebendo isto e foi uma coisa muito boa. Queremos aproveitar aqui o momento para parabenizar os gestores, presidente de clubes, toda esta máquina dentro, apesar das dificuldades, nós percebemos grandes dificuldades que há financeira, há um esforço que está a ser feito pelos gestores dos clubes no sentido de harmonizar este processo. Portanto, num processo nosso de monitoria, fomos percebendo a melhoria das condições. Até fomos tendo experiências de outros clubes que íamos partilhando com os outros, no sentido de... nós passamos portanto, a equipe técnica passou a ser praticamente os verdadeiros conselheiros desses atletas. E nós víamos experiências várias, grupo do WhatsApp, dos capitães dos clubes, abordavam essas questões. Nós, quando fôssemos fazer as nossas monitorias, percebíamos, portanto, esta grande preocupação, não só a nível de gestão, a nível da própria equipe técnica, assim como dos atletas. Quer dizer, fomos crescendo, fomos melhorando, portanto, na nossa maneira moçambicana, apesar das dificuldades, esta questão de evitar a propagação. Como dizia muito bem, nós aqui em África estamos com bons níveis, mas há um esforço, e quero parabenizar os gestores desportivos, portanto, nesta questão. E fomos fazendo um trabalho com especialistas de saúde pública. Então, sempre tivemos um parceiro que é o Ministério da Saúde neste trabalho. E o trabalho vai ser feito, temos estado a assistir, os testes são feitos às seleções e tudo mais. Neste momento, a partir do anúncio do Presidente da República, nós sentamos um encontro com o Ministério da Saúde, concretamente com o Instituto Nacional de Saúde, e estamos a fazer este trabalho. Vamos agora fazer esse inquérito, não é? Depois disto, em relação aos testes, nós temos que ser realistas. Nós somos... É um momento, sim, então há modelos, nós temos que olhar para esses modelos e tentar encaixar na nossa realidade. Os testes são muito onerosos, bastante. Então nós temos que... O que é que nós fizemos agora, por exemplo, ao longo no processo de treinamento dos clubes, no acompanhamento? Acontece um caso aqui em Anzolas, fomos criando isso. Qual é o grupo de risco que vamos fazer esse trabalho? Ao longo do processo de treino. Nós agora vamos para uma competição. Nesta competição, aí estamos aqui a tentar discutir, encontrar uma plataforma com os especialistas de saúde pública, obviamente,
esses são os nossos melhores conselheiros que existem. Então, este assunto está por cima da mesa e estamos a perceber, nós temos, os custos são onerosos. Vai haver obrigatoriedade, o que eu queria perceber é se vai haver obrigatoriedade para a realização de testes ou vai-se adotar aqui um modelo ou para que esta parte que é bastante onerosa acabe não sobrecarregando os clubes. Como é que pensam lidar com esta questão? Eu vejo aqui que fala muito não só da questão dos testes, mas dessa questão do inquérito. Como é que o Instituto de Saúde e a Inspeção-Geral do Desporto estão a tratar desta questão dos testes para percebermos até que ponto existem casos ou não no seio dos clubes? Pois, esse inquérito vai começar a próxima semana, o que nos garante o Instituto Nacional de Saúde em todas as províncias onde temos as equipas. Vamos arrancar com as equipas do Moçambola já, em todas as províncias. Este trabalho vai ser feito já a próxima semana, os inquéritos. Tem brigadas a nível provincial e que vão ser, portanto, responsáveis de fazer esse inquérito. E já começa. É a primeira grande, portanto, culminar de grande trabalho que fizemos semana passada com o Instituto Nacional de Saúde. Então já vai-se fazer esse trabalho e nós, próxima semana, já teremos dados, teremos resultados que depois vamos... Sr. Inspetor, permita-me dizer que já há um clube que teve uma experiência piloto nesse sentido, que foi o Desportivo Maputo esta semana. É nesse modelo que vai-se trabalhar? Sim, nesta fase. É isso que nós em que faz-se o inquérito e depois pena que não temos aqui o pormenor técnico, mas quem estiver na linha próxima de ter a infecção, aí vai fazer o teste. Sim. Este é o trabalho, é o que vai ser feito agora. É a recolha de dados, tentar perceber, portanto, em volta, portanto, nessa amostra, quais são os que apresentam, portanto, riscos e tudo mais isso. Esse é o trabalho que vai ser feito já. É o trabalho que nós começamos a partir do anúncio do Presidente da República, no encontro com os especialistas de saúde, do Ministério da Saúde, arrancamos para esta fase. E estamos aqui em um trabalho contínuo, principalmente nessa questão. Quando começar portanto, a competição, como é que será isso? Temos consciência, assim como os próprios colegas, portanto, do Instituto Nacional de Saúde, têm consciência que é oneroso fazermos esses testes. Então, estamos aqui a discutir. Nós, na próxima semana, continuaremos a trabalhar no sentido de nos encontrarmos numa plataforma. Tudo isto, aqui, a visão é o desporto que não seja o nosso foco de contaminação. Todo este trabalho. E estamos satisfeitos, nós estamos, esta equipa do Instituto Nacional de Saúde está a trabalhar conosco, o Ministério da Saúde no seu todo, que tem, praticamente, quem está por cima desta nossa atividade. Então, o maior aconselhamento sai da parte deles, nós colocamos as nossas situações e vamos continuar a trabalhar sobre isto. Adão, como é que olha para esta interação quase que constante entre as autoridades desportivas e as autoridades sanitárias no sentido de se adotar um método que é o mais eficaz e que possa não ser oneroso para o próprio desporto? Bom, eu vou recuperar um pouco também as declarações do próprio Ministério da Direção Nacional de Saúde, nas palavras da doutora Rosa Marlene, há uns meses, quando foi abordada em relação a que tratamento a dar aos clubes de futebol, os de Moçambola em particular. Em algum momento, o Ministério da Saúde assumiu que iria realizar alguns testes, iria assumir alguns custos em relação aos testes a despiste da Covid-19, porque encontrar os clubes não teriam tanta capacidade para poderem arcar com as despesas muito elevadas decorrentes dos testes da Covid-19. E uma das abordagens é esta, porque se tivermos que submeter todas as pessoas, independentemente do seu estado, se é de suspeita ou não a Covid-19, os índices, os custos para o país poderiam ser demasiadamente elevados. Então, quero acreditar que seja uma estratégia muito sábia esta dos clubes, do Ministério de Saúde, de testar o grupo de risco. Senão, seriam um teste por semana ou 2 testes por semana para todos os clubes que vão disputar o Campeonato Nacional de Futebol. Não estamos a contar apenas os jogadores, não estamos a contar apenas os 11 que vão jogar, que estão na equipa inicial, mas existem os outros que estão no banco, existem os técnicos, existe a equipa de apoio, existem os jornalistas. Então, imaginando os custos, seriam bastante onerosos. Então, eu acho que é de bom tom que se encontre esta estratégia, que é uma estratégia razoável, olhar-se um pouco para a razoabilidade de, bom,
temos um grupo de risco, este grupo de risco é aquele que deve ser testado. Por exemplo, nas escolas que já retomaram, as universidades, as escolas secundárias e primárias, não são todos estudantes, ou seja, os estudantes não são submetidos a testes. Primeiro existe aquele processo de medir a temperatura, quem tiver uma temperatura de risco, esse sim é isolado para poder ser alvo de um exame um pouco mais exaustivo. Por que não usar o mesmo modelo para o futebol? Se não se usa, então, uma vez mais, se está a penalizar o futebol, sendo um grupo bastante reduzido, muito bem identificado, de pessoas que também querem, os desportistas querem, mais do que o público no geral, mais do que jornalistas, os próprios jogadores, eles querem continuar com caso zero a Covid-19 para poderem jogar, para poderem ganhar os seus honorários, para poderem ter o público, para que os stakeholders todos se associem. Portanto, eu acho que é justo, é honesto que se olhe para o mesmo procedimento, que não se criem procedimentos muito especiais para um grupo de pessoas que já está a ser penalizado e sabe o que quer, porque se não se joga, não há salários. Ou seja, durante aquele período todo, lembra-se que houve uma redução, uma percentagem reduzida do salário, 40%, alguns clubes 75%, foi-se reduzindo gradualmente. Estas pessoas que já foram muito prejudicadas com estas reduções são as pessoas que estão mais interessadas em regressarem para retomarem os seus ordenados normais. Portanto, vamos lá olhar para o comportamento das pessoas que estão nos mercados, no mercado paralelo, não, mas para o mercado informal. Olhando para o mercado informal, vamos perceber que aquelas pessoas procuram no máximo, com a informação que têm, com as poucas condições de prevenção que elas têm, procuram no máximo não levarem a doença para as outras pessoas, não servirem de foco de contaminação, porque elas dependem daquele negócio. Se fecha o negócio, também os prejuízos são enormes e, acima de tudo, não existe algo que permita a subsistência dessas famílias. Então, eu acho que nós temos, ainda bem que temos uma associação até de treinadores, uma associação de jogadores de futebol que tem estas responsabilidades de irem levando estas mensagens, irem se sensibilizando os capitães, os treinadores, vão sensibilizando os seus pares para que não aconteça nenhum problema colateral que permita que, uma vez mais, se pare com a prática da atividade esportiva. Muito bem, então vamos agora a um brevíssimo intervalo, depois nesta primeira parte termos abordado um pouco de como é que será este protocolo sanitário a observar agora no regresso das competições desportivas em todo o país, por conta da abertura que foi anunciada pelo Presidente da República, que dá conta de que a partir de 15 de novembro já se pode realizar competições, mas observando todo um protocolo sanitário, de modo a que o desporto não seja um veículo de transmissão desta doença, que é este vírus, que é o coronavírus, e que está a causar enormes estragos para o mundo, e o desporto não é exceção. Então, voltamos num piscar de olhos. Até já. Estamos de volta aqui ao Lance 442, continuamos a abordar aqui este novo normal no desporto moçambicano, que vai ser observado a partir, aliás, já está a ser observado, mas que a partir do dia 15 de novembro, a incidência vai para a realização de competições desportivas no âmbito daquilo que é a abertura anunciada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Sr. Inspetor, um dos aspectos que o Presidente da República fez questão de sublinhar é que este regresso das competições desportivas vai acontecer numa primeira fase sem público. Efetivamente, é isso que vai acontecer. Obviamente. Não há neste... Obviamente o comando está dado, e o Presidente da República, sempre que vem dar comandos para fora, tem, portanto, uma equipe vasta de consultores, especialistas, principalmente nestas áreas. E foi chamada a atenção que a retoma é esta, sem público, e que vamos acompanhando a evolução. Mas ficou patente aqui, portanto, no comando do Presidente da República cá para nós, no sentido de a grande responsabilidade está conosco.
conosco, falar do nosso setor. Até porque o Presidente da República, desculpa interrompê-lo, dizia na sua comunicação, para uma questão específica que tem a ver com o jogo dos Mambas, dizia que, olha, tudo depende do comportamento dos moçambicanos. Portanto, os moçambicanos, os esportistas, é que devem mostrar um comportamento que possa permitir que, a breve trecho, o governo faça essa abertura para que o público regresse aos campos. Pois, foi assim. Nós temos quase o mundo fora, portanto, talvez dizer que ainda bem não, mas nós estamos a abrir tarde, então melhor é para nós. Temos muitas experiências lá fora, portanto, esses modelos, e nós vamos tentar perceber, mas acima de tudo há aqui uma responsabilidade que é passada para o nosso setor. Uma coisa muito interessante, portanto, nós usamos sempre como ponto de partida o processo de autorização do retorno aos treinos. Os atletas são pessoas muito disciplinadas. O atleta é uma pessoa muito disciplinada. É uma coisa que o Matimbo falou aqui. O atleta vive da prática, vive do desporto. A vida dele está concentrada nisso. Então, nós temos uma grande responsabilidade e nós temos consciência. O desportista é muito responsável. Está aqui. Quanto ao desportista, não temos dúvida sobre aquilo que vai acontecer. Nós temos com muita confiança. E há de ser vamos para esta retoma, e vai ser uma retoma muito segura, numa primeira fase, onde não vamos ter público. E há um interveniente novo. Portanto, os atletas foram fazendo um trabalho de treino, porque isto é um processo. Lá no treino era o clube, era o grupo que se conhece. Agora tem novos intervenientes, como dizia o Matimbo. Vamos ter jornalista, vamos ter adversário. Então, nós vamos fazer este acompanhamento, esta monitoria. O que é que está a acontecer? Como é que este novo ator aparece no campo, portanto, desde que já convivia e se protegia. Então, vamos fazer este acompanhamento. Então, é doloroso, a gente percebe, portanto, essa componente de público para os clubes traz uma outra porque componente. É uma fonte de receita. Os clubes logo à partida perdem esta fonte de receita. Como é que olha para esta questão? Olhamos com, infelizmente, mas este é o novo normal. É este novo normal, não temos como. São esses passos que nós temos que dar. Infelizmente, nós percebemos e temos consciência disto. Temos muita coisa. E não é só hoje, Alfredo. Se nós recuarmos, tudo que foi portanto, ao longo do período em que foram abertas algumas atividades, vou dar um exemplo simples, os ginásios e tudo mais. Como é que isto foi aberto? Com 1/3 da capacidade. Não é? Com 1/3 da capacidade. E os outros que ainda não estavam prontos, nós temos vários que estão fechados até hoje, porque eles não têm capacidade financeira no sentido de fazerem as reabilitações para se adequarem ao protocolo de saúde. Portanto, esta é uma escada daqui de situações complicadas. Mas é este novo normal, nós temos que nos adaptar a este. Nós temos um problema aqui que nós temos que controlar. Saúde. É a coisa que está acima de tudo. É primária, está acima de tudo. Então, nós percebemos... Não se negocia com a saúde. É o nosso maior valor. Então, esta retoma tem uma implicação a nível financeiro muito grande para os clubes. Mas, mais uma vez, o processo, são os passos que estamos a dar para estarmos lá, como fizeram os outros. E vamos chegar lá. A paciência, quer dizer, está a esgotar, a gente percebe. A pressão é enorme, mas para a própria retoma. Não foi fácil. O Alfredo tem trabalhado nisto, o Adão, vocês têm trabalhado na área de desporto, a nível de informação. E perceberam, a pressão é enorme, de todo, portanto, do mas público. Tem que se regressar de uma forma segura. Infelizmente. Adão, como é que o desporto será que o desporto moçambicano vai conseguir reinventar-se perante este novo normal que indica de que as competições vão decorrer sem público? Bom, para mim, eu vejo algumas circunstâncias que vêm favorecer o nosso desporto. Primeiro, queixávamos da falta de organização como tal de um setor que estava a precisar de se enquadrar, de um setor que estava a precisar de seguir as normas aceites a nível internacional, como, por exemplo, a questão do licenciamento, a questão de termos um estádio com condições condignas, primeiro para acolher o público,
para depois expor os stakeholders todos que vendem o futebol. E depois estamos a dizer que hoje temos que jogar sem público, tal como jogam os outros, em outros países. É uma situação muito complicada, mas neste momento é aquela que vai salvaguardar a saúde dos artistas e também do grande público que vai lá assistir o jogo. Se olharmos para o comportamento, o nosso comportamento quando nós vamos aos estádios de futebol, aqui em todo o mundo, não vou dizer que é uma situação só de Moçambique, assistimos multidões que elas se comportam como massas de facto, sem um comportamento responsável, assistimos a consumo excessivo de álcool, um comportamento que não é digno. Vemos situações até de pessoas que se abraçam por causa da emoção do próprio jogo, e temos estádios superlotados a ultrapassarem até a lotação, ou pelo menos temos alguns setores do estádio com muita gente, e esta gente com o comportamento de quem vai lá assistir o espetáculo, pessoas bastante descontraídas, sem olhar para todos os outros cuidados. Então, seria muito arriscado se abríssemos as portas para o público num cenário em que os números estão a aumentar. Então, em função do comportamento de cada um dos atores, o público, sobretudo, porque é aquele que vai dar brilho ao espetáculo, é aquele que melhora até a performance do jogador, entre ter um estádio com muita gente e ter um estádio sem pessoas, os próprios atores, os próprios jogadores lá têm alguma forma de atuar que mostra que realmente falta o 12º jogador. Então, o 12º jogador deverá ter alguma paciência para depois entrar em função de forma segura. Temos situações em que os estádios aceitam que tenham pelo menos 1/3 da sua capacidade, e estas pessoas já têm um comportamento, digamos assim, primário, responsável. E estas pessoas não ficam no mesmo lugar. É uma questão de aprendizagem. É difícil? Sim, é difícil, mas é uma questão de aprendizagem e teremos que chegar lá. Aqui há uma oportunidade que se abre para o nosso setor, que é o da comunicação social. Como é que olha para esta questão? Porque para que a informação sobre os jogos, sobre aquilo que é uma competição, chegue aos amantes, a comunicação social vai desempenhar um papel preponderante. Será a hora das federações que lidam com todas as modalidades estabelecerem acordos com a comunicação social, no sentido de esta seja o veículo da informação que deve chegar ao público em tempo real, em tempo útil. Sem dúvidas, quando se fala de um jogo à porta fechada, é a porta fechada para o público, porque quem vai levar as incidências do que está a acontecer à porta fechada é a comunicação social. Portanto, mais do que nunca, hoje, o ator mais privilegiado para levar o que está a acontecer ali, naquele retângulo fechado, para as massas, é de facto a comunicação social. Então, é preciso que as próprias federações, o futebol, a Liga Moçambicana de Futebol em particular, ainda bem que já adiantou-se, antes mesmo da Covid-19, já fez um acordo com a AMID, que é a Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, para que começasse a mudar algumas regras que eram, vamos lá dizer assim, rígidas e inacessíveis para alguns mídias que não poderiam aceder ao estádio. Hoje, o aceder ao estádio nestas condições significa ter ali a zona de imprensa, também a observar estas medidas de distanciamento, mas a permitir que a comunicação social, aquela que vai fazer a transmissão do jogo em direto, faça em sinal aberto, pode ser até em sinal fechado, mas depois que disponibilize para os outros, para poderem levar o espetáculo para as massas. Que haja jogos que são transmitidos em sinal fechado, mas a maior parte dos outros jogos sejam jogos que sejam disponibilizados para o público, de facto, se sentir presente nos estádios. Porque se vedar o acesso ao público aos estádios, e esse mesmo público não poder aceder aos jogos por via da televisão em particular e da rádio, que também leva as emoções, então aí vamos aumentar a pressão à Secretaria do Estado, porque o público de facto vai querer acompanhar os jogos, até porque podem existir atuações polêmicas dos árbitros, se a comunicação social não estiver lá para levar a imagem
Estamos a falar do futebol em primeiro lugar, mas vamos estender isto para as outras modalidades. O futebol já não tem este problema, porque já nos antecipamos para permitir que exista X número de jornalistas de rádio, de televisão, do impresso, devidamente protegidos, acomodados em lugares seguros, mas também vamos estender, porque daqui a pouco vamos ter os outros campeonatos das outras modalidades, como é que vai ser no basquetebol, como é que vai ser na natação, como é que vai ser. Então aqui ficamos a ganhar uma relação muito forte, e as federações começam a perceber que se elas não se abrirem, então elas vão realizar atividades sem que essa atividade passe para o conhecimento do público. Dizíamos de outra vez, quando houve um seminário, um debate entre as federações e a comunicação social, que mais do que nunca as federações devem ter um elemento de comunicação. Não podendo ter um departamento de comunicação, devem ter um elemento de comunicação que vai fazer com que as suas informações fluam, passem para o grande público, porque sem isso será como se o país continuasse em lockdown desportivo, mas quando alguma coisa está a acontecer. Portanto, também é um desafio que teremos que também vencer a nível das nossas empresas de comunicação social. Há situações em que também teremos que ir para os estádios de forma segura. Aí não sei até que ponto as nossas empresas de comunicação social também estão preparadas para seguirem o protocolo sanitário, porque não queremos ser nós jornalistas a levar a Covid-19 para os estádios. Então teremos que entrar também num acordo, se não for com a Secretaria de Estado, com o Ministério da Saúde, então terá que ser a nível das nossas empresas de comunicação, para que realmente o repórter desportivo vá ao estádio, porque é aquela pessoa que terá primazia para poder fazer a transmissão do jogo, e também é um elo de extrema importância. É a Liga Moçambicana de Futebol, que também tem os seus acordos com as empresas que já têm os direitos de transmissão dos jogos. Até que ponto estes jogos terão que ser levados para o grande público? Muito bem. Sr. Inspetor, aqui, como dizia aqui o Adão, este também é um momento de um grande desafio para o próprio setor de comunicação social, que vai ter que desempenhar este papel de elo de ligação entre os espectadores que estão em casa e as competições que se realizam à porta fechada. Pois, Alfredo, este momento de Covid, portanto, desde março, abril para cá, tem estado a trazer cenários em que obriga os nossos gestores a refletirem um bocadinho mais. E com bastante agrado nós temos visto aqui que, de facto, nós temos gestores que estão a trabalhar, desde que começou-nos este momento, temos estado a observar, precisamos de estarmos a inovar. E está aqui o processo. De abril para cá, se nós formos a reparar, falava o Matimba a questão do licenciamento. Quer dizer, algumas coisas, nós estamos a falar, hoje estamos a levantar o licenciamento, mas um pouco mais para trás, quando chegou o momento do protocolo de saúde, quer dizer, havia aqui umas coisas um pouco muito complicadas, a comunicação social teve connosco, algumas vistorias que mas isto estava a acontecer, mas conseguimos, os gestores desportivos fizeram os seus updates, portanto, inovaram, e percebemos as instalações como estão hoje. Foi um desafio, ultrapassamos. Aí fomos tendo este desafio de nos preparar para uma retoma aos treinos. Tivemos que nos adequar. Portanto, tem vários setores dentro do nosso ramo desportivo que teve que se adaptar. Conseguimos, ultrapassarmos esta fase. Agora vamos para esta terceira fase. Vamos às competições. Eu tenho fé. O trabalho que é feito pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, pelo INAI, pelos jornalistas. Dizia, o João perguntava, o papel da comunicação social. Desde o primeiro dia, a comunicação social tem estado por cima, tem estado a transmitir as informações, tem estado a trazer o dia a dia desses atores sobre o momento em que nós vivemos. Nós vemos as publicidades viradas para isto, dos nossos artistas no sentido desportivo, este papel. Portanto, a comunicação social sempre esteve por cima, sempre fez esse trabalho, e está aqui mais um desafio. E fomos tendo desafios ao longo do processo, a partir do dia 24 de março para cá. São desafios que temos estado para os gestores desportivos, para o governo, para a comunicação social, e vamos nos reinventando. Tá, nós agora, e o próprio público, quer dizer, o público se apercebeu.
também. Então, está lá. O desporto é uma festa. Nós vemos os outros mundos, portanto, com um nível diferente, de condições e tudo mais. E até mais, com transmissão de todos os jogos. Mas nós vemos algumas claques, alguns associados, querer acompanhar a equipe, ir até o campo. A gente vê isso. Então, há um grande desafio, de fato, para a comunicação social. Sensibilizar e também transmitir. Exatamente isso. Mas é um papel que a comunicação social tem estado a fazer, tem sido um grande braço deste trabalho que temos estado a fazer no setor. Muito bem. Esta abertura que vai acontecer a partir de 15 de novembro vai registrar-se num momento bastante peculiar. É um momento em que as seleções nacionais voltam a competir. Temos a Seleção Nacional de Futebol, por exemplo, que já esteve em Portugal num estágio pré-competitivo, e esta semana, aliás, hoje, segunda-feira, a Seleção Nacional de Futebol deixou o Maputo com destino a Douala, onde na quinta-feira tem um jogo importante com os Camarões. Mas a questão que eu quero colocar é no sentido de como o Governo está a fazer o acompanhamento a estas nossas seleções, a estas nossas delegações, para que elas participem nessas competições em segurança e também regressem para o território nacional em segurança. Que acompanhamento estão a dar a estes combinados nacionais que estão a trabalhar? Temos a Seleção de Futebol, que já saiu hoje, e temos, por exemplo, a Seleção Nacional de Basquetebol masculino, que está a trabalhar internamente e também vai sair dentro de dias. Que acompanhamento estão a dar a estes combinados nacionais? O acompanhamento é, portanto, em todos os vetores, em todos os setores. Nós acompanhamos o trabalho, este protocolo de saúde que é preciso ser seguido, que é o primário de todos. É um acompanhamento que nós fazemos, portanto, esta ligação com o Instituto Nacional de Saúde, no sentido de acompanhar esses atletas. O próprio treinamento que tem estado a acontecer, nós a partir da nossa Direção Nacional de Desporto para o Rendimento, tem estado muito próximo a estes segmentos. Nós tivemos, portanto, como Secretaria de Estado, na semana passada, um encontro com a equipe técnica dos Mambas, não é? Tivemos um encontro na qual tivemos uma radiografia, aquilo que foi o estágio em Portugal, e agora o regresso, que tivemos este acompanhamento. O selecionador nacional trouxe-nos, portanto, o panorama daquilo que foi o estágio, daquilo que está a ser a preparação deste jogo. Portanto, com a seleção de basquete, também estivemos reunidos na semana passada com o presidente da Federação, para também percebermos como é que está feita esta preparação da seleção, um encontro em que está, portanto, o setor, portanto, até o próprio Fundo de Promoção Desportiva também presente, mesmo nessa questão que tem a ver com os nossos apoios em todas as vertentes. Portanto, há um trabalho que estamos a fazer e estamos próximos. E é que eu dizia semana passada, na semana anterior, foi com a equipe técnica dos Mambas. Portanto, o Governo está a acompanhar de perto e a garantir que estes atletas saiam daqui com testes realizados, no sentido de que observem todo este protocolo sanitário que é exigido neste momento. Sim. E semana passada acho que terá percebido Alfredo Júnior que a equipe de basquete toda teve a fazer os testes. A equipa de futebol dos Mambas, num sábado, fez os testes, que é para partir para essa jornada de Camarões. Então, há um trabalho que estamos a fazer, há um acompanhamento, sim. Como olha para este acompanhamento que também é feito às nossas seleções nacionais, no sentido de que se desloquem para o estrangeiro e não sejam vetores de transmissão e também regressem em segurança? É um trabalho de inteira responsabilidade do Estado e o Estado está a fazer muito bem, porque nós todos temos direito à vida, temos direito à saúde e o Ministério da Saúde está a fazer em coordenação com a Secretaria do Estado, até porque não temos um outro caminho a seguir. Se os nossos jogadores estiverem contaminados pela Covid-19 ou se tiverem sintomas, não tem como entrarem no outro país. Assim, são situações que os países, por causa da sua soberania, são obrigados a terem que seguir. E ainda bem que assim é, porque
já se dizia no início que o desporto não deve ser o vetor para que isso possa acontecer. Até porque tivemos situações, quando do estágio da seleção em Peniche, alguns jogadores nossos não vieram a Moçambique porque nos países onde esses jogadores atuam, não quiseram que esses jogadores pudessem sair do país, pudessem ser eles os vetores da transmissão da doença e que continuassem lá, porque lá onde jogam era o lugar mais seguro e ainda bem que a CAF, a FIFA, impõe que assim seja, porque senão seria um caos. Olhemos hoje pela forma como o desporto está globalizado, temos em todos os campeonatos ou em diversos campeonatos jogadores que vêm de diversos quadrantes e neste movimento que se vai assistir durante praticamente 2 semanas, uma semana, vamos lá dizer assim, porque vamos ter jogos no espaço de uma semana entre os jogos da 3ª e 4ª jornada. Aqui vamos ter um tráfego intenso de jogadores, uns vindos da Europa, outros vindos da Ásia, vindos dos diversos quadrantes do mundo, para poderem jogar nos seus países. Então, se não observarem estes protocolos sanitários, então aí o desporto pode contribuir com um aumento substancial dos casos. Então, estas medidas devem ser impostas para todos os países para que o desporto possa continuar a correr o seu curso normal. Muito bem, estamos mesmo a caminhar a passos largos para o final deste nosso espaço. Ao Adão, reservo uma pergunta que tem a ver com os Mambas, mas ao Inspetor-Geral do Desporto, vou deixar este espaço para considerações finais. Mais uma vez, em nome da Secretaria de Estado, agradecer tanto este momento de partilha de informação com o público e pedirmos mais uma vez, sempre foi, aqui aos nossos desportistas, que a comunicação do Presidente da República, tanto deixa-nos, além da alegria que foi o primeiro momento em que nós, quando recebemos essa informação, mas uma grande responsabilidade para nós como desportistas, no sentido de procurarmos o máximo, portanto, não sermos nós, portanto, o nosso setor, aquele que pode alimentar estes números. Vamos continuar serenos, percebemos que há uma pressão muito forte social a nível do nosso setor, principalmente na componente financeira. Nós percebemos tudo isso. Estamos satisfeitos porque percebemos que também, do lado do movimento desportivo, está patente esta situação. Vamos continuar serenos, como sempre estivemos, pacientes, que os melhores dias chegarão. Muito bem, Adão, é uma semana muito importante para o desporto moçambicano, particularmente para o futebol. Que antevisão faz deste grande embate entre Moçambique e Camarões, já na quinta-feira, e depois, aliás, Camarões e Moçambique, já na quinta-feira, e depois Moçambique e Camarões no dia 16 aqui em Maputo? É uma jornada, é uma dupla jornada de, não sendo decisiva, tal como já se diz, o selecionador assume isso, não sendo decisiva, mas revela-se de extrema importância. E estou a ver Moçambique com algumas dificuldades, falhada a presença de Mexer, já se sabia por causa da lesão que teve em Peniche, e também a ausência de Simão Matos Júnior, que seria uma espécie de um jogador que traria consistência a nível da zona central da nossa defesa. Moçambique vai ter algumas dificuldades. E já agora também no setor defensivo, a ausência de Edmilson Dove. Sim. Portanto, vamos ter 2 ausências de peso, 3 ausências, 2 habituais e uma de um jogador que poderia devolver consistência. Habituais, por quê? Porque Mexer é habitual, Edmilson é habitual, são jogadores possantes, e esta preocupação que Luís Gonçalves está a ter de contar com uma defesa não só possante, mas dos jogadores com alguma capacidade de combate, muito combativos e coriáceos. Por exemplo, se olhares para a composição atlética dos camaroneses, são jogadores extremamente grandes. O selecionador teve essa preocupação de trazer os jogadores também com alguma complexão física. Chamou até o Salomão. É por isso mesmo que se justifica a chamada de Chico Muxanga, do TS Sporting e também do Salomão. São jogadores possantes, apesar, é a minha observação, de serem jogadores não muito inteligentes na abordagem do jogo, tal como seriam os outros 2 que não estarão presentes. O Mexer e Simão Matos Júnior são jogadores que, para além da experiência, são jogadores que sabem ler o jogo. Mas vamos ter uma defensiva com alguma pujança física e depois
Quero acreditar que em Douala, Moçambique não vai jogar ao ataque, até porque Luís Gonçalves é um estratega para montar equipas que saibam se comportar, saibam sofrer durante o jogo. Vamos ter duas equipas, na minha opinião. Uma equipa que vai jogar em Douala com muitas precauções defensivas e depois, no Zimpeto, uma equipa que estará um pouco mais virada para aproveitar o talento, a versatilidade e a rapidez dos nossos jogadores, independentemente da sua estatura física. Estou a olhar muito para os nossos extremos. São jogadores pequenos, mas tecnicamente evoluídos, jogadores muito rápidos que vão fazer destas habilidades para dificultar a equipa dos Camarões. Quero acreditar que com a requisição do governo possamos ter o público no Zimpeto, que vai constituir o 12º jogador, até porque lembro-me de João Chissano, quando foi questionado uma vez pela imprensa internacional, quando de Moçambique, Cabo Verde, que aconteceu, não este o último, mas o outro, quando era João Chissano na seleção, era questionado como é que Moçambique jogaria no estádio da Machava. Foi na Machava, e ele dizia que na Machava o público ganha jogos. Em Moçambique o público ganha jogos. Então, se tivermos alguma percentagem, os tais 14 mil. Solicitados pela Federação. Solicitados pela Federação, se tivermos 14 mil, nós vemos o comportamento dos nossos jogadores, porque o público puxa, contagia os jogadores. Eu aprecio muito a forma dos nossos quando sentem a pressão do público, quando percebem que o público quer que os jogadores deem um pouco mais. Muito bem, muito obrigado, Adão Matimbe, muito obrigado, Sidónio Chavice, nomeadamente Adão Matimbe, que é o presidente da Associação de Imprensa Desportiva, e Sidónio Chavice, que é o inspetor-geral do desporto. Estamos aqui a abordar este tema que tem a ver com o protocolo que será observado pelo desporto moçambicano, que a partir do dia 15 de novembro já está autorizado para voltar a realizar competições nas mais diversas modalidades. E assim fizemos mais uma edição do programa Lance 442. Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 7 dias. Boa noite e até a próxima.